E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Ontem eu fiz uma logo que terminou as eleições, as apurações, eu fiz uma postagem assim: glória a Deus, obrigado Jesus. Amém? Teve alguém que fez uma postagem dizendo assim: não acredito que... O que é isso que o bispo está fazendo? Uma coisa simples. Primeira coisa, eu vou te ensinar uma coisa. Você acha que o governo vai mudar a tua vida? Sim ou não? Vou te mostrar uma coisa agora. Muitos desejam os favores do governante, mas, diga comigo, é do Senhor que procede a justiça. Eu não quero favor de governo. Eu não espero. Agora, claro que, entre as opções que nós tínhamos, com base, e eu vou dizer uma coisa importante, não tire, o bispo está falando de política, não estou falando de política, e a primeira coisa que eu quero dizer é... Eu já preguei inúmeras vezes aqui nesse altar dizendo o seguinte: eu cresci, desde menino, escutando em rodas de conversa da minha família, o meu pai e os meus tios dizendo que o governo acabou com o país. Que a vida deles estavam mal porque o governo acabou com o país. Porque, desde quando eu me entendo por gente, eu nunca ouvi uma unanimidade de dizer que um governo foi excepcional, resolveu todos os problemas da nação. Talvez os mais antigos, aqueles que nasceram antes de mim, talvez tenham alguma experiência disso. Mas do meu tempo para cá, que estou com 20 e poucos mais ou menos, eu não vi. Alguém viu? Não, ninguém viu. Então, aonde eu quero chegar com isso? Que nós tiramos algumas lições importantes disso. Biblicamente, inclusive uma passagem que eu vou ler aqui hoje, mostra que, biblicamente, Deus pode exaltar uma pessoa, Deus pode colocar uma pessoa na mais alta posição, mas se ela vai permanecer lá, vai depender da comunhão, do relacionamento e de como ela conduz a vida dela no dia a dia. Está entendendo o que eu quero dizer? Nós já vimos Deus colocar homens como reis, e daqui a pouco eu vou ler isso, e Deus arrancar. E dizer, me arrependi. Nós já vimos Deus promover pessoas, e Deus, porque Ele exalta, mas Ele também humilha. E o que eu quero transferir a vocês é que, primeira coisa, tudo que começa com base na palavra, está aí o próprio exemplo de algumas coisas que eu gostei, muito que aconteceu ontem, foi que o primeiro pronunciamento, a Bíblia estava ali,
e o versículo bíblico foi citado em primeiro lugar, e uma oração dando honra a Deus foi feita em primeiro lugar. Primeira coisa. Se vai seguir assim, espero que sim, vamos orar para que sim, porque não tem nenhum vencedor nessa situação, seja o outro lado, lá do governo, à esquerda ou à direita. Eu sempre oro assim para as pessoas, porque casais que foram atendidos por mim, sabe que eu sempre ensino uma coisa. Tem divergência de opinião? Temos. Então vamos chegar a um acordo. A partir do momento que nós chegamos a um acordo e tomamos uma decisão juntos, aconteceu, é mais ou menos assim, o casal tem divergência se compra algo ou não compra. Eu não concordo que compre, eu quero comprar, não, mas eu não concordo que compre, não, mas Então, o seguinte, vamos comprar? Tá bom, vamos comprar. Então, tomamos a decisão que nós vamos comprar? Tomamos a decisão que nós vamos comprar. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos orar, nós vamos buscar a Deus, nós vamos clamar para que Deus nos honre e para que dê tudo certo. Amém? Porque, sabe qual é o grande prejuízo? O grande prejuízo é quando começa assim. Eu não concordo, eu falei que não era para comprar. Eu disse que não era para comprar. Está vendo? Eu disse que não era, porque olha aí, olha agora, não, mas você falou, mas não quer. E aí vira, o prejuízo não é a compra, o prejuízo é a divisão. Porque Deus, Ele não opera num reino dividido. Então, tivesse ganhado Haddad ou tivesse ganhado o Bolsonaro, o que nós tínhamos que fazer agora? Orar. Não é verdade? Porque quem é o prejudicado nisso tudo? Nós. Nós precisamos orar. Então, existe uma torcida já para que as coisas deem errado. Já existe. Então, uma pessoa falou assim, o que o bispo está fazendo? Não acredito que o bispo está fazendo isso. Então, vou te dizer, por que eu fiz? Primeiro, aconteça o que acontecer, a Bíblia diz assim, em tudo, palavra de segunda-feira passada, em tudo, dai graça, porque esta é a vontade, em tudo dai graça. Porque se até o fio de cabelo da minha cabeça está contado por Deus, e o fio de cabelo da sua cabeça está contado por Deus, só ia acontecer o que Deus permitisse. É verdade ou não é? Se até cada folha de uma árvore que cai lá fora é controlada por Deus, Deus tem o controle de todas as circunstâncias e situações. Então, primeira coisa, em tudo dai graça. Obrigado, Jesus. Se nós aprendemos na luta a dizer obrigado, Senhor, na luta, em toda e qualquer circunstância, quem estava aqui me ouviu pregar sobre isso a semana passada. Então, primeira coisa, em tudo dá graça. Segundo, quando nós tomamos uma decisão, quando algo, como eu disse, quem já foi atendido por mim sabe que eu ensino isso há anos, eu digo, querido, o maior prejuízo de alguém não é a decisão que toma, porque se buscar a Deus, Deus vai honrar. São as divisões que são causadas. E às vezes tem pessoas que estão, infelizmente, em busca da maldita razão, porque as pessoas vão às últimas consequências em busca de razão, muitos não se dão conta que até torce para dar errado, para que tivesse razão. Isso acontece até no casamento. Tomara que não dê certo, porque Deus precisa mostrar para ele, mas você está junto, querido. Você vai sofrer junto. Você vai dançar junto. Não, tomamos uma decisão, agora vamos buscar a Deus, vamos pagar o preço, vamos orar, vamos clamar, para que Deus nos abençoe, para que Deus nos honre, para que Deus nos promova, para que Deus nos exalte. Amém? Então, independente do que aconteceu, primeiro nós oramos e oramos para que Deus tenha misericórdia de nós, que dê tudo certo, que flua, porque somos nós que estamos aqui.
O que já veio, a gente já sabe, estamos colhendo fruto disso. Não precisa ser economista para dizer o seguinte: você já ouviu alguém crescer, enriquecer fazendo dívida? Hã? Um dia o Marcelo, levanta a mão, Marcelo. Quantos anos você foi gerente de banco, Marcelo? 14. Um dia o Marcelo disse assim para mim, perdoe se eu estiver falando demais, tá, Marcelo? Um dia o Marcelo falou assim para mim, eu não suportava mais banco. Ele falou isso para mim, eu não suportava mais trabalhar, porque a gente é preparado para quebrar o cliente. Porque o cara não tem dinheiro, você vai dar, o cara já está endividado, você dá mais dinheiro para ele. O cara não tem de onde tirar, de onde pagar, você vai dar mais dinheiro para ele. Você dá mais empréstimo, você dá mais empréstimo. Não tem de onde arrancar, você dá mais dinheiro para ele. O que você vai fazer? Você vai quebrar ele, você vai tomar o patrimônio dele. Daqui a pouco, o que vai chegar? Se ele tem uma casa, ele vai perder. Se ele tem um carro, ele vai perder. Se ele vai... E assim por diante. Então, nós de alguma forma, nós recebemos recursos e mais recursos e arrebentou, não era nosso. Boa parte do dinheiro que estava circulando aí. Enfim, deixa para lá. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Esse é o primeiro ponto. A justiça que esperamos virá de quem? De Deus. Mas um ponto importante, que Deus coloca quem Ele quiser, até o mais improvável. Até o mais improvável. E quando realmente a gente gasta tempo orando, as coisas, elas se movem. As coisas acontecem. Podendo ser o menor, podendo ser o menor recurso, podemos ser. Agora, um ponto importante que eu quero deixar. O governo pode ser sensacional, extraordinário. O governo pode ser espetacular, o melhor de todos os tempos. Se a bênção de Deus não estiver sobre a tua vida, você acha que alguma coisa vai mudar? Se você não agradar a Deus, você acha que alguma coisa vai mudar? Não muda. É a primeira coisa que nós precisamos carregar conosco. Que o governo pode ser espetacular. Mas se a bênção, o favor de Deus, a nossa comunhão com Deus, o Espírito de Deus não estiver em nós, é um pouco do mais, é mais um pouco do mesmo resultado, da mesma colheita. Porque o governo vai mudar os meus plantios? O governo tem poder de mudar a minha fé? Não, não tem. Porque vem de Deus. Se eu espero a justiça, eu vou buscar a justiça aonde? Em Deus. Porque o governo poderia ser espetacular, o mundo está cheio de injustos, ele está cheio de injustiça, o mundo está cheio de maldade. O mundo, do nosso lado, bem pertinho de nós, está cheio de pessoas sem temor, sem caráter, sem amor. Está do nosso lado. Na sua família, tem gente que torce contra você. Na sua família, desculpa, não estou generalizando, talvez tem pessoas que foram extremamente abençoadas, tem famílias maravilhosas, mas tem gente que sabe que na sua família tem gente que tem sentimentos, tem, torce contra, não tem nenhum prazer em ver o teu sucesso. E nós precisamos da bênção de Deus sobre nós. Você tem vizinhos, você tem pessoas concorrentes, você tem pessoas que nem todo mundo torce por você. Então o governo pode ser espetacular. Se a minha fé não for espetacular, não muda nada. Se a minha comunhão com Deus não for espetacular, não vai mudar nada. Projeta aqui, por favor, Samuel. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem, diga comigo, o Senhor enviou para ungí-lo como o rei de Israel. O povo dele, por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Eu sou aquele que Deus ungiu para te abençoar.
Eu sou aquele que Deus ungiu para te colocar no poder. Eu sou aquele que Deus te ungiu para te exaltar. Eu sou aquele. Agora escuta o que o Senhor vai te dizer. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizera Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataque os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então, convocou Saul, e aqui uma coisa importante dizer, tá? Diga comigo, Deus tem informações que eu não tenho. Deus tem informações que você não tem. Deus sabe de coisas que você não sabe. E quando Deus mandou fazer isso, e isso foi ignorado, é porque Deus sabia que isso ia se voltar contra eles no futuro. Quando Deus mandou que eles fizessem isso, o Senhor estava mandando tirar um problema, porque isso ia se voltar gravemente, violentamente contra eles. Amém? Então, às vezes, a pessoa só olha de forma romântica e diz assim: nossa, meu Deus, onde já se viu? Deus dá uma oportunidade para a pessoa se livrar, né? É mais ou menos quando a pessoa age totalmente movida pela emoção. Deus está dando um sinal que o negócio é errado, aquela parceria é errada, não é boa, aquele relacionamento é errado, não é bom. Deus está mostrando, Deus está mostrando, Deus está mostrando, a pessoa ignora tudo. Depois vira a maior desgraça da vida da pessoa. Vira a maior tragédia da vida da pessoa. É assim ou não é? Se eu perguntar quantos já passaram por essa experiência, ou conhece alguém que esteja passando, muitos vão levantar as mãos. E Deus, falta de Deus falar não foi, mas a pessoa ignora. A pessoa acha que ela consegue contornar aquilo. Não, vai dar certo. Mas Deus está olhando lá na frente, Deus está vendo. Tem coisas que não mudam. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se. Diga comigo, disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles. Pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus, diga comigo, saíram do meio dos amalequitas. Ouviram a voz e saíram. Veio a oportunidade, os queneus ouviram rapidinho. Né? Tá, uma oportunidade de livramento, vamos embora. E foram embora. Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo a Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam, diga comigo, mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e bezerros gordos e cordeiros, pouparam tudo o que era bom aos olhos dele. Mas Deus tinha dito: tira tudo, elimina tudo, elimina tudo. Deus foi claro. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil, destruíram por completo. O problema da pessoa é o seguinte: ele acha que, quando a pessoa ele tem o hábito de manipular pessoas, ele acha que ele pode manipular Deus também. Ele acha que ele pode manipular Deus com as suas, falando algo, mas quando Deus está olhando as intenções e as motivações. Você está entendendo o que eu quero dizer? Ele pode até falar algo, mas Deus está olhando as intenções e as motivações. Poupou o melhor, tal, mas poupou para quê? Porque nós queríamos oferecer em sacrifício ao Senhor, nós queria nada.
E Deus não pediu isso, Deus foi claro. Deus foi claro naquilo que disse. E poupar mais tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: você percebeu que, como eu disse, a oportunidade, a bênção é dada. Se ela vai permanecer, depende de nós, do nosso livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Liberdade? Quais as escolhas vamos fazer? As que Deus se agradam? O que Ele fala, seremos rápidos? Seremos rápidos para agir? Ou vamos obedecer parcialmente? Porque ali, olha o que ele diz, ó. Saul foi para o Carmelo, onde ergueu, diga comigo, um monumento em sua própria honra. Ele estava mais preocupado em se honrar, em construir um monumento para a sua própria honra. Ele estava mais preocupado em que as pessoas o honrassem do que ele em honrar a Deus. Ele queria mais ser honrado, do que honrar a Deus. Era a grande preocupação. A minha preocupação não é se eu vou honrar a Deus, se Deus vai se agradar de mim ou não. Eu quero o seguinte, eu quero saber como as pessoas estão me vendo. Eu quero saber como as pessoas me veem. Eu quero ser honrado, eu quero que todo mundo me veja como alguém extraordinário. E não como como Deus está me vendo. Olha o erro dele, vamos pegando nos pontos. Depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Olha o que ele disse: eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus. Mas destruímos, diga comigo, totalmente o restante. Repita comigo essa palavra: obediência parcial é desobediência. Não adianta falar, eu poupei isso, mas destruí o resto completamente. E Deus falou o quê? É tudo. Então eu fiz parcialmente, eu obedeci parcialmente. Mas isso é uma coisa pequena. Lembre-se sempre que nós falamos, pequeno não é insignificante. Diga comigo, pequeno não é insignificante. Principalmente, eu estava vendo um estudo, que as pessoas, só para dar um exemplo de se pequeno é insignificante, diz que se você gastar R$10 a mais do seu orçamento todo dia, R$10, e principalmente se você não tem esse dinheiro, R$10 por dia, em um mês, quanto? Em um mês? 360, né? Não é? R$10 por dia,
Quanto? Faz as contas aí, gente. Tá, R$360, pronto. 300, tá bom, tá bom, tá bom. Em um ano. Em um ano. Em um ano. 3.600. E se o dinheiro não for seu? Você pegou do cheque especial ou do cartão de crédito? Quanto será em um ano? Quanto vai? Para quanto vai? Por baixo 10. Por baixo 10. Ah, mas é tão pouquinho. R$10. Faz falta para ninguém. Não é assim que as pessoas falam? Sim ou não? Ah, só R$10. Dezinho. Né? Ainda carinhosamente, o famoso dezinho. Só dezinho. Dezinho, se você já extrapolou, então percebe que algo pequeno, que parece até insignificante, pode se tornar um monstro. Entendeu o raciocínio ou não? Algo pequeno, que parece pequeno, mas repetitiva ou repetidas vezes, de forma contínua, vira um monstro. Então, o problema das pessoas é que elas cometem os mesmos erros continuamente, e parece que é só isso, é insignificante. O insignificante vira um monstro. Um verdadeiro monstro. Que quando perde-se o controle, aí acabou. A Bíblia diz que um pouco de fermento leveda a massa. Que um abismo chama um outro abismo. Está entendendo? Amém? Nós estamos falando de duas coisas juntos. Eu li isso, por sinal, ontem ainda. Alguém dizia assim, às vezes as pessoas acham que valores pequenos, a pessoa já está no limite, ela começa a ter um hábito lá de gastar R$10 por dia, sabe o que significa? 2 cafezinhos. Ô bispo, até um café eu não posso, dependendo do momento não pode. Vai ter que parar com o café. Ô bispo, aí é exagero. Até que ela colocar a casa em ordem, vai ter que parar com o café. Mas esse é um exemplo que eu estou dando, só um exemplo. É porque as pessoas falam assim, não, isso é uma coisa tão pequena, mas R$10 por dia, que são 2 cafezinhos, porque quando você vai tomar um cafezinho fora, é R$5 por baixo, não é? Se for na Copenhague, é 7. Mais, né? Hã? Mais o pãozinho de queijo. Não estou colocando nem o pãozinho de queijo. Estou nem colocando o pãozinho de queijo, nem se cogita o pãozinho de queijo. Nem se cogita. Então, um cafezinho, lugar tranquilo, R$5. É só 2. Só 2 sem poder. E esses 2, em um mês, é mais de 300. Se o dinheiro não for seu, porque você já está endividado, em um ano, é 3 e tralalá. Se o dinheiro não for seu, não é 3 e tralalá, é 10. Porque você já está no cartão de crédito 10, 15%, mais cheque especial se for, que é 10 a 15%, não é? Quanto está, Marcelo? 10, quanto? 13, 14. 13, olha aí. 13, 14. É 10. É 10. Mas não foca só nos R$10, não. Fica com ele, que é importante, com os R$10. Né? Fica com os R$10, não. Oferta os R$10, né, para o senhor. Não, só R$10 não, você vai ofertar muito mais. Não é? Amém? Coisa pouca. Tudo que você semeia, você colhe. Lembre-se sempre da Arca de Noé, que era um casal de cada. Era um casal de cada para multiplicação. O que você coloca na arca? O que você quer colher? Como é que chama o bicho da notinha de R$2? Ninguém nem sabe, né? A tartaruga? É a tartaruga? É. E da de R$100? É o peixe, é a... Como chama?
garopa? Se você tem que entrar de casal de garopa para multiplicação. Tudo que você semeia é o que você... Tem gente só colhendo tartaruga, porque só semeia tartaruga. Quem quer colher garopa tem que semear garopa. É verdade, esse parece brincadeira, mas não é não. Há muitos anos eu falo sobre isso. Se você quer o melhor, você tem que aprender a semear o melhor, porque o que você semeia é o que você colhe. Então, lá na arca entrava de casal, então você que vai escolher qual que você quer que venha para você, né, é o que você vai semear. Mas volta aqui, o pequeno não é insignificante. Porque se você tratar o pequeno como insignificante, ele pode virar um monstro. Agora, são atitudes, são coisas que Deus reprova. Aqui, ele teve uma obediência parcial. E a obediência parcial, porque ele diz assim, eu fiz, mas o resto eu matei tudo, eu só poupei alguns animais, eu poupei o melhor dos animais, e Agag, o rei, o resto eu matei tudo, desobediência. E por causa dessa atitude, aqui ó, e destruímos totalmente, diga comigo, o resto não é tudo. Vamos lá. Samuel disse a Saul, fique quieto, para de falar besteira, cala a tua boca, para de falar besteira, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite, respondeu Saul, dize-me. Samuel disse, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder da tribo de Israel? Você era pequeno, você não era nada. O que o Senhor ungiu como rei sobre Israel. E o enviou numa missão ordenando, vá e destrua completamente aquele povo ímpio. Os amalequitas, guerrei contra eles até que eu tenha eliminado. Porque você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Deus não pediu nada. Disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor. Olha lá. Obediência parcial. Esse é o nosso problema. Às vezes nós estamos tristes, como a palavra de ontem, nós estamos desanimados, nós estamos tristes, porque não temos colhido o resultado que gostaríamos, mas não olhamos que a obediência é parcial. Não olhamos que não estamos colhendo o resultado que gostaríamos, porque não temos feito aquilo que Deus tem nos mandado fazer, tem nos orientado a fazer. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Quem mandou ele poupar rei? E quem teve que dar conta disso depois foi Davi. E depois Ezequias, que teve que eliminar de uma vez, porque não conseguiu. Foi Davi que teve que, porque se voltou contra eles. Davi, os amalequitas guerrearam contra Davi e depois contra Ezequias, e Ezequias que eliminou os amalequitas. Porque estava lá, ó. Se ele tivesse resolvido essa missão, não estavam colhendo isso lá na frente. Se ele tivesse feito isso aqui, esse povo não estava se voltando, tentando exterminar o povo de Deus e o povo dele lá na frente. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, o seu Deus em Gilgal. Com pretexto, né? Mentira. Samuel, porém, respondeu, acaso, diga comigo, tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Primeiro Deus quer obediência, querido. Primeiro Deus quer obediência. A pessoa, ele pode fazer o sacrifício e Deus vai receber, mas desde que ele esteja em obediência, porque do contrário é sacrifício de tolo. A obediência, diga comigo, é melhor do que o sacrifício. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia ou a desobediência é como o pecado de feitiçaria.
E a arrogância, diga comigo, e a arrogância como mal da idolatria. Arrogante, você quer fazer do teu jeito, você é um idólatra. Você acha que não é arrogante, você é arrogante. A rebeldia é como pecado de feitiçaria. O desobedecer é como uma feitiçaria. A rebelião é como uma feitiçaria. A arrogância é como um mal de idolatria. Às vezes a pessoa diz assim, eu não faço trabalho. Mas é igual. Tem rebelde igual. Feiticeiro igual. Desobediente que está na mesma classificação. Arrogante como um idólatra. Que ele está mais preocupado com ele, não está preocupado em agradar a Deus, ele está preocupado com ele. Ao invés de se preocupar em agradar a Deus, porque, embora, como Deus disse, você não era ninguém, olha onde eu te coloquei, você não era ninguém, você jamais chegaria onde você chegou, se eu não tivesse te colocado nessa posição. Mas, estava lá mais preocupado em levantar um monumento para a sua honra, para que todos vissem, para que todos achassem que ele era o tal, do que em fazer o que Deus aprova. É o erro que muita gente comete hoje. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. É o que eu disse, uma pessoa pode começar muito bem, se ele rejeita a palavra do Senhor, o Senhor rejeita. Em nome de Jesus, nós temos que orar. Eu estou lembrando de um videozinho que mandaram, quando não sei se vocês ouviram aquele vídeo que correu por aí, a senhora muito simples, quando esfaquearam o Bolsonaro, a senhora muito simples mandou um vídeo para alguém da família dela e falou assim, fulana, você viu lá que esfaquearam o Bonossauro? E eu ri demais desse vídeo, e agora tem hora que eu confundo a palavra, né? Eu quero falar Bolsonaro, eu falo, porque eu comecei a brincar com isso, né? Bonossauro, e aí ficou a confusão. O Bonossauro pode começar maravilhosamente bem. Se vai continuar, vai depender de como, se realmente a palavra vai prevalecer, a vontade de Deus vai prevalecer, se a sua forma de governo é à luz da palavra, se prevalece a vontade de Deus, as orientações bíblicas, depende de tudo isso. E cada um de nós, o governo pode ser espetacular. Se eu não estou em obediência, o governo pode ser sensacional, não vai mudar nada para mim, nem para você. Pode ser sensacional. Porque o que eu preciso da bênção de Deus. Eu preciso que Deus me honre. Eu preciso que Deus me abençoe. Eu preciso que Deus me promova. Eu preciso que Deus abra portas. Eu preciso que Deus, como a Bíblia diz, que levanta o pequeno e põe assentado. Eu preciso que Deus me honre. Que a bênção, o crescimento, o dom da prosperidade vem de Deus. Eu preciso da bênção de Deus. Que é o homem que o agrada a Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte, amontoe, mas vai para as mãos daquele que o agrada. Se eu quero sabedoria, conhecimento e felicidade, é em Deus. Amém? Vai depender. Então, volto a dizer, o governo pode ser sensacional. Se a minha comunhão com Deus, a minha fé, se eu não caminhar debaixo da bênção, à luz da palavra, não muda nada para nós. Não muda nada para mim. Porque com tudo que acontece, tem muita gente crescendo. O governo entra, tem gente que vai crescer, tem gente que vai fracassar. Tem gente que vai, como nós começamos o ano, nós falamos o seguinte, tem muita gente que vai crescer, que vai avançar, outros vão retroceder. Agora, a decisão é quem seremos, né? Como seremos. De que forma vamos buscar? Pequei, disse Saul. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste.
tive medo dos soldados e os atendi. Cada hora ele dá uma desculpa. Cada hora a colocação é uma. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Há momentos que nós somos submetidos a esse desafio. E agora? Fico com a palavra ou descarto a palavra? Fico com a palavra, creio na palavra, obedeço a palavra, ou não? Todos nós passamos por isso. Pode passar, estou terminando. Quando Saul se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele, e o manto se rasgou. Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel, e o entregou a alguém que é melhor do que você. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu: pequei. Diga comigo: agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Mais uma vez, você viu? O que ele queria? Honra-me perante todo mundo, para que eu não perca o crédito, para que eu não perca a credibilidade. Honra-me perante todo mundo. Então, aquele arrependimento não era nem sincero, não era nem genuíno. O que nós aprendemos com isso? Que o que nós precisamos carregar conosco, volto a dizer, o governo pode ser sensacional. E a minha fé, o meu relacionamento com Deus, eu vou depender disso. Eu vou depender disso. O quanto eu tenho caminhado aqui, em obediência à palavra. O quanto? É disso que depende. É isso que nós precisamos carregar conosco. Deus promove, Deus promove, Deus exalta, Deus exalta. E a continuidade disso depende de nós. Depende do relacionamento com Deus. Depende da sua fé. Obediência parcial é desobediência. Pequeno não é insignificante. Carregue com você, porque às vezes a gente pensa assim: é 2 cafezinhos. Grave o que eu estou tentando te mostrar. Estou falando sim do dinheiro, estou falando da boa administração, tem coisas que a gente já passou da hora de aprender, que tem coisas que a gente trata como insignificante e se torna um gigante, um monstro. Mas eu estou falando de erros pequenos, coisas pequenas que para a gente é pequeno e isso vai no acumulativo, e se transforma em algo enorme aos olhos de Deus. Algo gigante aos olhos de Deus. Ah, não, mas isso é tão pequeno. Mas o pequeno hoje, o pequeno amanhã, o pequeno depois da manhã, o pequeno depois da manhã, você já parou para pensar, dentro do exemplo que eu dei, R$10 que escapa hoje, R$10 que escapa amanhã, a gente contorna fácil. Mas se a gente segue nisso, chega um momento que você não contorna mais. Entendeu o raciocínio ou não? Chega um momento que você perde o controle. E atitudes são assim. Atitudes são assim. E nós não nos damos conta. Se eu perguntasse assim: qual área da sua vida não está boa? Ou não está como você gostaria? Qual? E eu perguntasse assim para você: tem jeito para essa área? Eu tenho certeza que, talvez, dependendo da gravidade, tem gente que fala assim: não sei, bicho. Mas a verdade é que tem. Diga comigo: tudo tem jeito. Tudo tem saída, tem solução. Mas o ponto de partida é em Jesus. Esse é o ponto de partida. Primeiro, eu preciso da bênção dele, preciso da direção. Segundo, se eu me focar para resolver aquele problema, eu vou resolver.
Se eu colocar força para resolver aquele problema, eu vou resolver. Eu vou. Se a gente eliminar as distrações e colocar foco naquilo, eu vou resolver. Nós resolvemos. Seja qual for a área. Só que precisa mudanças. Por exemplo, um exemplo que eu disse aqui, se você está endividado, então, se você está endividado, já está em cheque especial, cartão de crédito, então você sabe que qualquer coisa que você fizer a mais já não é seu. Então, facilmente você vai se endividar ainda mais. Então, tem alguns hábitos que precisa cortar. Tem algumas mudanças que precisam acontecer, pelo menos até que você administre, até que você coloque a casa em ordem, pelo menos por um tempo tem que fazer isso. Está entendendo o que eu quero dizer? E às vezes, quando a gente parece que tem um retrocesso, eu vou dizer outro dia, não sei se o casal que está aqui, que eu atendi outro dia, que eu falei sobre isso, às vezes a gente está numa situação muito difícil, você está vivendo uma situação insuportável. Eu me lembro que logo que eu saí da pior fase econômica que eu vivi, que é uma fase que eu comi de favor, morei de favor, e comecei a agir a minha fé, e buscar, e Deus me honrar na minha fé, e fazer orações específicas, né? Trabalhando no ramo de vendas, fazendo orações específicas para que Deus me honrasse no salário que eu determinava. Deus começou a me honrar mês a mês. Só que morava eu e a minha esposa. Eu morava num apartamento que tem uma quadra acima da Badi, logo ali onde era aquela faculdade Dom Pedro, ali atrás. Eu morava ali, eu e minha esposa. Eu pagava R$670, lembra até hoje. Eu pagava R$670 de aluguel, mais 150 de condomínio. O lugar era maravilhoso, centro da cidade. Mas para pagar aquilo ali, era uma coisa desesperadora. Pagava, aí comprei um carro, assumi uma parcela daquele carro, mas a parcela era mais 700 conto. Eu na fé. Deus honrando. Deus honrando. Mas não era inteligente. Aí um dia, andando em um determinado bairro, eu vi uns apartamentos novinhos, bonitinhos, organizadinhos, e eu fui intermediário da venda da pessoa, eu fui intermediário da venda daquele apartamento, e eu comentei com a minha esposa falou assim, mas por que a gente não muda para lá? Primeira coisa que veio na minha cabeça, estou retrocedendo. Vou sair do centro da cidade para ir para um bairro, estou morando com um apartamento com elevador, bacana, pertinho do Sé. Lembra do Sé ou não? Lembra do Sé? Pertinho do Sé. Eu saí de perto do Sé, o Sé não aguentou. O Sé quebrou. Né? Porque a Bíblia ensina você estar perto dos ribeiros, eu sou ribeiro. Né? Você sai, você está abençoado. E aí, a minha esposa falou assim, não, 3 dormitórios, bonitinho, primeiro serão os primeiros moradores, nós vamos pagar menos da metade, vai nos sobrar dinheiro. E aí, a princípio, eu pensei assim, ai, mas que sensação ruim, horrível, de retrocesso. Né? Parece que eu estou retrocedendo, estou voltando para trás. Aí eu falei, vamos embora. Foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa. Porque eu mudei para um lugar que eu tive paz, começou a sobrar dinheiro todo mês, porque o dinheiro que ia para o aluguel, comecei a guardar. Né? Comecei a guardar aquele dinheiro, sobrava todo mês sobrava. Deus começou a abençoar, eu comecei a ganhar mais e sobrar mais. Comecei a ganhar mais e sobrar mais.
Enfim, depois comprei um carro quitado para minha esposa, e esse carro virou moeda de troca para um imóvel, depois para a entrada de um imóvel, e enfim, foi uma benção. Aonde eu quero chegar? Aquelas decisões que eu tomei que parecia ser um retrocesso, eu caminhando para trás, foi, na verdade, um impulso para que eu desse um salto e melhorasse muito a minha vida. Depois, ali naquele apartamento, nasceram os meus filhos, eu tive condições, mais tranquilidade, aquela coisa toda. Então, às vezes, parece que a gente, para tomar decisões, parece que a gente está retrocedendo. Não, não está não. Às vezes é necessário aquilo. É necessário mudanças. Mudanças que, a princípio, até te gera aquela sensação de retrocesso. Pô, eu gostaria que as coisas caminhassem, mas Deus também estava me ensinando outra coisa. Deus estava me preparando para outras coisas, me ensinando a administrar melhor, estava me ensinando a trabalhar de uma outra forma, talvez naquele momento até trabalhar um outro espírito dentro de mim, uma humildade maior, porque eu também estava ali um pobre metido, gemendo para aguentar o padrão de vida, não suportando o padrão de vida e querendo manter aquilo. Que não era para mim, eu não precisava daquilo naquele momento. Está entendendo o que eu quero dizer? Eu não precisava daquilo. Não tinha necessidade daquilo naquele momento, não era a minha hora, não era o meu momento. E fui organizando a casa e as coisas. Isso para tudo. Citei esse exemplo da vida financeira, mas isso é para tudo. Às vezes a gente gera algumas mudanças, podem até gerar uma sensação de retrocesso, de prejuízo, e não é não. Ah, eu estou perdendo. Não estou perdendo não. Entendeu? Amém? É tirar aquilo, poxa, eu quero viver uma vida abençoada, então eu vou fazer o que é necessário, eu vou fazer o que é preciso. Organizar a minha vida. Para que Deus, eu estou preparado, eu quero que Deus me honre, eu quero que Deus me abençoe. Agora, Deus começa, nos preparar para coisas maiores. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Eu volto a dizer aqui, eu dei 2 exemplos que estão interligados, esses 2 exemplos, tá? Pequeno não é insignificante. Pequeno não é insignificante. Obediência parcial é desobediência. Trate isso com muita seriedade. E o exemplo que nós estamos dando aqui é que às vezes a gente diz assim, mas isso é tão pequeno, o tão pequeno pode se tornar um monstro. Qualquer atitude, qualquer desequilíbrio pode se tornar um monstro. E fazer com que a sua vida siga um outro rumo. Então, trabalhe. Primeira coisa, aquele pequei, aqui Saul repetiu, pequei, agora honra-me perante as autoridades, mostra que ele estava pouco se importando se era com Deus realmente que ele tinha que se acertar, se era realmente que Deus o visse como precisava ver, ele queria que as autoridades, ele queria que as pessoas tivessem uma boa visão dele, mas ele esqueceu que ele precisava, antes de mais nada, que Deus se agradasse dele. O que adianta as pessoas olharem e falar assim, fulano é uma pessoa legal, sensacional, pessoa da melhor qualidade. Quando Deus olha para a gente e diz assim, não me agrado das suas atitudes, não me agrada do seu coração. Resolveu nada. Por isso que nós precisamos realmente trabalhar o interior. Eu estava pensando sobre isso agora há pouco. Meditando sobre isso, eu falei, o governo pode ser espetacular, se o espírito, a fé de alguns não mudar, as atitudes não mudarem, não muda nada. Vai continuar a mesma coisa. Porque nós dependemos da bênção de Deus. Nós precisamos sim de um governo, mas
que adianta o governo ser se as minhas atitudes não são? E a bênção de Deus não estiver sobre a minha vida? Não vai resolver nada. Precisa da bênção de Deus. Então, antes da gente se alegrar, porque 2019 vai ser tudo diferente, vai ser diferente dependendo de mim. Dependendo se eu tomo uma decisão desde já, que eu também, eu vou viver, vou organizar minha casa. Eu vou organizar tudo que precisa ser organizado, quero colocar, porque a verdade é que realmente, certamente Deus está trabalhando para fazer coisas maiores e melhores para nós. Até porque, momentos antes da manifestação dos finais dos tempos, também haveria um derramamento do Espírito de Deus de uma forma especial. Haveria um avivamento de uma forma especial. Haveria. E, posteriormente, chegamos aí a momentos jamais vistos sobre a face da terra. Então, eu acredito. Agora, nós precisamos nos achegar a Deus e que Deus se agrade de nós. Deus pode nos promover? Pode. Deus pode nos colocar nas posições mais elevadas? Pode. Se eu vou permanecer lá, isso depende da minha comunhão com Deus. Que eu faça o que Deus aprove e não o que Ele reprove. Porque não importa o quanto eu possa subir, é como ele disse aqui, ó, já encontrei alguém melhor do que você. Se você não é capaz de me obedecer, não tem problema. Eu já encontrei alguém que é melhor que você, que é capaz de me obedecer. E você pensa que é diferente? Isso acontece comigo. Isso acontece com o pastor, acontece com... Quantas vezes eu já disse isso aqui? Ou eu sou capaz de cumprir bem com o meu papel e de fazer, ou Deus levanta outro e pronto, vai embora. Né? E Ele honra e abençoa e vai embora. A obra é dele. Ou eu guardo o meu lugar, guardo a minha posição, guardo a minha coroa. Ou eu já encontrei alguém melhor que você, alguém capaz de obedecer. Se você não é capaz de me obedecer, eu já encontrei alguém que é capaz de me obedecer. É por isso que a Bíblia diz, guarda a tua coroa. Guarda, não deixe para outro que é para ser seu. Mas, primeiramente, nós agradamos a Deus. Nós precisamos agradar a Deus. Até porque o nosso verdadeiro governo não é terreno. Nós, os cristãos, o nosso verdadeiro governo não é um governo terreno. Amém? Com seus olhos fechados,